Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento os deputados Daniel Zessiak, e aí peço perdão também se me equivoco na pronúncia, ao deputado Carlos Zaratini, aos eminentes expositores que me antecederam, o ministro Gilson Dipp e o desembargador Ney Belo, a quem eu agradeço pelas brilhantes lições que recebi nessa assentada, muitas das quais já tiraram algumas dúvidas que eu tinha em relação ao projeto de lei. Quero cumprimentar os deputados aqui presentes também, aos colegas da CONAMP, na pessoa do nosso vice-presidente, doutor Tarcísio Braga, aos demais assistentes. Eu venho aqui não defender uma posição do Ministério Público, não é? E eu digo isso porque, fazendo coro a uma posição particular do Ministério Público, específica. Eu digo isso fazendo coro ao que nos disse há pouco o desembargador Ney Belo, no sentido de que o Ministério Público é defensor da ordem jurídica. Então, quando eu escuto muitas vezes, deputado Carlos, exemplos que são relativos a uma atuação exagerada, exacerbada, excessiva ou ilegal do Ministério Público, evidentemente, isso me toca profundamente, porque o nosso papel é defender a aplicação de uma lei, da lei de forma justa. Então, com esse espírito aberto que eu venho aqui, eu me sinto perfeitamente tranquilo, inclusive na condição de promotor do patrimônio público, há mais de 15 anos, lá na Bahia, a fazer o meia-culpa que for necessário. Mas também nós temos que reconhecer que a atuação do Ministério Público, com base na lei de improbidade administrativa, que muitas vezes gera tensões com o meio político, decorre também de situações em que a atuação do gestor público ela é desconforme absolutamente com a legislação. E não podemos partir de exemplos extremos para formarmos uma convicção em torno do que é indiscutível, que é a utilidade da nossa lei de improbidade, e especialmente da lei que virá. Como também não podemos partir de exemplos extremos para avaliar a atuação do meio político, que é o que ocorre atualmente. Se usam exemplos extremos para defender muitas vezes a antipolítica. Então, nós todos aqui, como representantes de instituições, Parlamento, Ministério Público, Poder Judiciário, advogados, enfim, temos que ter a serenidade para propor sugestões que façam efetivamente a lei de improbidade uma lei atual, uma lei que atenda aos reclamos da sociedade e uma lei, sobretudo, que, como disse o deputado Daniel, ela não signifique, na sua aplicação, um desincentivo ao exercício da atividade política, que é ruim para todos nós. Deputado, eu sempre digo, em palestras ou em cursos que vou para gestores públicos, que realmente ser um administrador público hoje, ou até um funcionário público, inclusive um membro do Ministério Público, é uma atividade de risco. Nós temos um sistema jurídico que é instável, é inseguro, a nossa hierarquia normativa ela é muito complexa, não é só a lei, não é só a Constituição, é a portaria, é a recomendação do CNMP, é a resolução do CNJ. Isso tudo torna a atividade pública, seja ela qual for, muito difícil de ser exercitada com tranquilidade. Então, eu faço essa primeira reflexão, e já entrando no projeto, para dizer que nós temos que avaliar esse projeto a partir do seu contexto histórico. Ele surgiu lá em 1992, deputado, como uma resposta, lá na época do governo Collor, a todo aquele ambiente de tensão política que levou, inclusive, ao impeachment do ex-presidente. Nós tínhamos ali ainda conceitos que foram transplantados da nossa Constituição para a lei de improbidade
pouco trabalhados pela doutrina, pela jurisprudência, pelas próprias instituições. Nós tínhamos um contexto de renovação muito grande do Ministério Público e do Poder Judiciário, portanto, o que é natural, com a composição, podemos dizer assim, imatura, para lidar naquele momento com essa legislação, mas nós evoluímos por mais de 2 décadas na aplicação dessa legislação. Então, nós temos hoje, e aí eu digo aos senhores que eu valorizo muito esse papel exercido pelas Cortes de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, de definição de conceitos que, àquela época, ainda não estavam muito claros para os aplicadores da lei. Esse é um processo longo e é um processo realmente doloroso. Porém, a decantação ou acomodação desses conceitos, feita pela jurisprudência especialmente, eu acho que aterrissa bem nesse projeto de lei. Esse projeto de lei, eu trouxe aqui umas sugestões, deputados. Ele trabalha com aspectos que sempre foram objeto de crítica, seja por parte da doutrina, seja por parte da jurisprudência e, especialmente, por parte dos gestores públicos. Então, eu enumero uma série de dispositivos, muitos dos quais ressaltados pelos expositores que me antecederam, que trazem precisão, segurança jurídica, adequação à jurisprudência, individualização de responsabilidade, aperfeiçoamento da dosimetria das sanções, aperfeiçoamento do sistema de proteção cautelar, ou seja, de indisponibilização dos bens dos investigados ou processados. Ele é um projeto de lei que tem também a virtude de incrementar a coerência e a harmonia do sistema institucional. E aqui eu concordo com o desembargador Ney Bello quanto à concentração da legitimidade nas mãos do Ministério Público para propor ação civil pública de improbidade, não só pelo aspecto que o senhor mencionou, desembargador, mas também porque essa legitimidade difusa para propor a ação civil pública de improbidade administrativa, ela termina gerando situações conflituosas. Às vezes, a Fazenda Pública, mesmo agindo tecnicamente, ajuiza uma ação civil de improbidade que é de desconhecimento do Ministério Público, e vice-versa. Então, coerência também e harmonia do sistema institucional, não é? Essa lei, esse projeto de lei tem uma virtude muito grande, ele se adapta à nova lei de introdução das normas do direito brasileiro em vários dos seus dispositivos. É uma lei que preza também pelo contraditório. Teoricamente, eu concordo com o ministro Gilson Dipp. É preferível, ou seria preferível, que houvesse ainda aquela fase de defesa prévia, em que o legitimado, Ministério Público hoje, ou Fazenda Pública, propõe ação de improbidade, a notificação do acionado, ele se defende preliminarmente e o juiz avalia se recebe ou não a ação. Porém, essa preferência teórica, ela cede diante da realidade, e aí a consideração feita pelo desembargador Ney Bello. Esse sistema não funcionou. Os juízes não exercitam esse juízo de avaliação prévia. Preferem receber a ação, esperar a contestação da outra parte, para então aí definir os rumos do processo. Porém, o projeto ele amplia o prazo de contestação, o que favorece
o contraditório, a possibilidade, muitas vezes, do ex-gestor, desembargador, que era uma dificuldade, ele sai do mandato, 2, 3, 4 anos depois, ele recebe uma ação de improbidade, ele é citado para se defender, e ele tem que buscar toda uma documentação, dados, subsídios para apresentar sua defesa, o que se torna ainda mais difícil quando é o adversário que está na administração. Então, esse prazo estendido de 30 a 60 dias me pareceu muito prudente e muito favorável a um contraditório efetivo. Esse projeto de lei, ele também é generoso, para dizer o mínimo, com a proporcionalidade, com a razoabilidade. Ele traz uma dupla proteção para aquele que faz um acordo com o Ministério Público, que é outra conquista trazida pelo projeto de lei, a possibilidade não só de acordo de não persecução, ou seja, acordo para não haver o processo, com um acordo já com ação proposta. E essa dupla proteção consiste em homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público e homologação judicial. E aí vejam, na hipótese da homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, o projeto de lei prevê um prazo, de modo que a angústia daquele que está negociando ou que já negociou o acordo com o Ministério Público, ela não vai se perpetuar indefinidamente no tempo, como acontece quando simplesmente se propõe a ação de improbidade, para enfrentar todos os percalços do nosso sistema judiciário. Então, eu entendo que o projeto de lei, ele constitui, sim, um grande avanço para o nosso sistema jurídico, para o nosso ordenamento jurídico. A nossa lei de improbidade, ela é um patrimônio jurídico nosso. Ela é objeto, inclusive, em muitos casos, de inveja de outros ordenamentos jurídicos, que têm uma dificuldade de implementar medidas não só de repressão, mas de prevenção a condutas ilícitas, a improbidades, que, embora respeitando a opção da comissão de fazer um paralelo entre improbidade e corrupção, improbidade nem sempre significa corrupção. Como disse o ministro Gilson Dipp, o Parlamento é soberano para definir o que sairá dessa proposta. Mas, de fato, improbidade é diferente de corrupção. Nem sempre improbidade significa desonestidade do gestor público. E aí nós temos, infelizmente, um problema terminológico, deputado, né, que se aplica em outras situações, quando nós falamos, por exemplo, de prerrogativas de parlamentares, ou do Ministério Público, ou de advogados. Há sempre um sentido, se dá o sentido de privilégio. Com improbidade acontece o mesmo não se tratando, como disse, de ato de corrupção, necessariamente, ou de ato de desonestidade. Essa terminologia conduz à conclusão, na opinião pública, nos meios de comunicação, enfim, de que se trata de um administrador, de um gestor, de um agente público, ou de um juiz, ou de um promotor desonesto ou corrupto. Mas essa é uma opção, foi uma opção do projeto, da proposta apresentada, e cabe ao Parlamento, evidentemente, aceitá-la, modificá-la, ajustá-la, e aqui fica a nossa observação de que improbidade nem sempre é ato de corrupção. É claro que, muitas vezes, nós nos deparamos com uma atuação ou não excessiva, nem sempre excessiva, mas uma atuação muito presente do Ministério Público. E aí eu trago uma outra discussão em torno da lei de improbidade administrativa, que afeta esse projeto também. Nós, no Brasil, sempre temos primeiro a lei,
para depois nos preocuparmos com a estrutura que vai aplicar essa lei, que vai implementar as políticas públicas. E isso acontece muito em demandas que são trazidas ao Ministério Público. Daí porque, mesmo quando, deputado, e é importante que os senhores compreendam isso, mesmo quando o Ministério Público, de antemão, ele já sabe da pouca viabilidade de que aquele fato que lhe é trazido se converta na constatação de uma improbidade administrativa, quando o cidadão nos procura, nós temos muitas vezes que, no mínimo, solicitar informações à administração pública, pelo simples dever de transparência que a essa administração pública é imposto desde nossa Constituição. E temos que reconhecer, e aí o meia-culpa também cabe, que nem sempre a administração pública respeita esse direito da cidadania. E é o Ministério Público que tem que intervir. Então, na aplicação da lei de improbidade administrativa, esse é um problema muito recorrente. Entretanto, como dizia, pela definição mais precisa, mais individualizada, né, com conceitos, critérios, requisitos mais definidos, tanto para a propositura da ação, como, muito importante também, para a sentença judicial, esse projeto de lei, ele constitui, sem dúvida nenhuma, um grande avanço. Eu trago algumas sugestões, deputados. Uma dúvida me foi tirada pelo desembargador Ney Belo, quando o projeto diz que os efeitos da multa civil são transmitidos aos herdeiros, não é? Trata-se de sanção, mas o desembargador já explicou a motivação da comissão em relação a isso, não entendendo como pena no sentido penal, que se vincula ao sujeito, ao indivíduo, mas como algo que afetará o patrimônio da pessoa física ou jurídica condenada por improbidade administrativa. Adequando a legislação ao entendimento jurisprudencial. O projeto de lei ele torna todas as tipicidades dolosas, inclusive a do artigo 10, ou seja, a improbidade que causa dano ao patrimônio público, e aqui eu me permito discordar da comissão. Eu acho que, seja por se tratar de algo recorrente no regime disciplinar de autoridades e de agentes públicos também, em geral, e especialmente daqueles que têm altas responsabilidades, seja por incidência do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, seja porque o projeto permite o acordo, no caso do artigo 10º, a improbidade culposa por erro grosseiro, na minha opinião, deveria ser preservada. E é claro que se pode fazer um ajuste em relação às sanções para essa improbidade por erro grosseiro. Mas, nesse ponto, acredito que não anda bem esse projeto. O projeto, já caminhando para o final, como disse, ele anda bem ao incluir a possibilidade de acordo, mas eu faço uma sugestão, senhores deputados, de que,
como um outro parágrafo do artigo 17A se permita, no acordo, não só negociar o ressarcimento, não só negociar o pagamento da multa civil, mas também a inclusão de medidas nesse acordo a serem implementadas em favor do interesse público, decorrentes de legislação e de boas práticas administrativas. Por quê? Porque é uma oportunidade para o Ministério Público e o administrador público negociar, por exemplo, a realização de processos seletivos, concursos públicos, licitações em situações que não estão sendo respeitadas, a adoção de programas de integridade, que é um presente e futuro para as administrações públicas. Acredito que, além das medidas no acordo de cunho econômico, propriamente dito, é importante gerar também um incentivo para que a legislação e boas práticas administrativas sejam incorporadas a esse acordo. O projeto ele trata da pretensão, da prescrição da pretensão à condenação, da pretensão ao ressarcimento e da perda de bens com prescrição de 20 anos. Eu acredito porque o projeto foi elaborado antes, desembargador, daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é algo que tem que ser revisto, dado que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nos casos de ação dolosa do agente público, é imprescritível o ressarcimento, não é? Isso tem que ser adequado. E uma última sugestão, senhores deputados, no artigo 23A, é que, para, inclusive, minorarmos pro futuro outras situações em que o administrador público incorra em possível improbidade administrativa, além da obrigação de oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa, os senhores poderiam considerar a possibilidade de incluir também, como dever, a contínua capacitação no aperfeiçoamento do planejamento e implementação de políticas públicas. Bom, de resto, evidentemente, essa comissão continuará trabalhando. Eu quero deixar novamente a nossa Associação Nacional CONAMP ao dispor da Câmara dos Deputados para colaborar no que for solicitada, senhor deputado Daniel, e agradecer a todos a atenção nessa minha exposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria primeiro me dirigir ao deputado Vitor, que não estava aqui, pelo menos na maior parte da minha exposição, em que, deputado, eu demonstrei total empatia com as preocupações com os excessos, exageros, eventuais abusos e tal. E, como o ministro Gilson Dipp nos alcunhou ao desembargador Ney Belo de moderados ou ponderados, eu vou vestir essa camisa. Eu procuro ser assim porque eu sei que o Ministério Público tem muito poder, mas eu vou lhe pedir também empatia para conosco, porque antes desse projeto de lei, nós esbarrávamos em diversas dificuldades, que nos levávamos, muitas vezes, a ajuizar uma ação de improbidade. É preciso compreender isso também, para saber que nem sempre uma ação por um fato doloso, porém irrelevante, nos impõe ação de improbidade simplesmente por uma ausência de simpatia para com o prefeito ou com a autoridade qualquer. Eu vou lhe dar um exemplo, né, que aconteceu comigo. Numa determinada situação, no interior do estado da Bahia, quando eu era promotor, um estudante fez uma mobilização em prol da redução do valor de uma tarifa que se pagava para o ônibus que a prefeitura disponibilizava aos estudantes, pagava uma parte, os estudantes outra, para fazerem seus cursos universitários em Salvador. Por conta dessa mobilização, a prefeita de então, ela proibiu ele de pegar o ônibus. Simplesmente proibiu.
Então, eu chamei a secretária de Educação, chamei o procurador jurídico do município e conversei com eles com essa moderação e ponderação que o ministro Gilson Dipp me atribuiu. Se, por favor, falem com a prefeita, vamos revogar isso aí. Deixa o rapaz subir no ônibus. E a resposta foi, não, a prefeita só permitirá se ele fizer uma retratação na rádio do município. Então, veja a minha dificuldade, sabendo que aquilo é um ato insignificante, mas doloso, uma violação de princípios. O que é que eu podia fazer? Nada. O que é que eu posso fazer hoje, se esse projeto for aprovado? Tentar um acordo com um prefeito, numa situação similar a essa. Então, eu quero que os senhores compreendam, tenham essa empatia também para a dificuldade que a grande maioria dos membros do Ministério Público, que são ponderados, moderados, que tentam exercer o seu mistério com base nessas duas premissas, dificuldades que enfrentamos também. Né? Vem o acordo agora, previsto no projeto de lei, o Conselho Nacional do Ministério Público, antes, editou uma resolução, na ausência de lei, causando insegurança jurídica, mas dando já um alento que agora é contemplado no projeto de lei. Eu peço só mais um minutinho, deputado, por favor. Antes já tínhamos também recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, atuar com resolutividade. Isso pressupõe a possibilidade de acordar, que não havia. Dar ênfase aos fatos relevantes, no caso de combate à corrupção. Agora nós temos instrumentos. A lei, ou o projeto de lei, nos oferece, como disse, requisitos objetivos para incorporá-los à petição inicial. Oferece ao juiz parâmetros objetivos para o momento da prolação da sentença. Então, é preciso ter essa compreensão também das nossas dificuldades, que esse projeto de lei ele vai suprir, se não de forma perfeita, mas é um avanço sem dúvida nenhuma. O juiz terá que levar em conta, na prolação da sentença, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, consequências práticas da decisão, natureza e gravidade da infração cometida, quer dizer, proporcionalidade, razoabilidade, que nós, promotores de justiça, vamos fazer uso também no momento de ajuizarmos ou não uma ação civil pública. Eu acho que o acordo pode avançar mais nos termos da proposta, deputado, que eu deixei aqui, eu espero que chegue às suas mãos, nós fizemos algumas sugestões. E, entrando no segundo ponto, o acordo de não persecução, se ele favorece ou não o combate à corrupção. Ele favorece o que, para nós, do Ministério Público, é mais importante, um melhor planejamento e implementação de políticas públicas. Se a comissão equiparou, fez uma analogia, ou transplantou os conceitos corrupção e improbidade, é uma opção que vai ser avaliada por vocês. Mas, para nós, acima de tudo, é mais importante evitar que aquilo aconteça, evitar que se perca uma política pública e se fique discutindo qual a sanção que vai ser aplicada, se o gestor ele tem que ficar impedido de concorrer, ou se vai pagar a multa. O acordo permite isso. Nós podemos evitar que essas situações voltem a ocorrer. Então, eu acho que sim, é positivo, tanto para a repressão e prevenção da corrupção, mas, sobretudo, para que nós tenhamos uma melhor gestão pública. E aí, deputado, também, pedindo a sua empatia e a dos demais, é preciso reconhecer que as administrações municipais também, em muitos municípios, inclusive municípios de grande porte, não preza muitas vezes pela profissionalização. Então, tudo é feito de uma forma amadora, para se dizer o mínimo. Isso cria uma dificuldade para o Ministério Público. Então, sempre que eu converso com gestores, e nós lá na Bahia fazemos, felizmente, esse trabalho de orientar, de recomendar, de tentar uniformizar entendimentos do Ministério Público, né, mesmo havendo o princípio da independência funcional, é conversar com o gestor para profissionalizar a administração pública. Porque, se ele não faz isso, embora os atos não dependam sempre dele, mas é assim que aparece. É preciso ter essa compreensão também. Então,
quero só fazer essas considerações finais, agradecer novamente, tem muito para ser dito, a cabeça está aqui funcionando, mas o tempo é curto. Agradecer novamente, deputados, o convite, colocar a CONAMP à disposição dos senhores, parabenizar a comissão, cujos membros dispensam apresentações e elogios, e desejar que saia daqui uma nova lei de improbidade administrativa que seja boa para todos, para os gestores, para nós do Ministério Público. Queremos tranquilidade para aplicar a lei, para o Poder Judiciário e para o sistema institucional como um todo do nosso país. Muito obrigado.